O que são sondas ufológicas? Quais os efeitos inexplicáveis que acontece dentro de um agroglifos? E por que se concentra a maioria desses fenômenos no hemisfério norte e quando que começa a aparecer no hemisfério sul? Estas e outras perguntas serão respondidas por Givaer aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 12 anos agora em março de 2022 e desde 2021 temos transmitido, desde março de 2021, temos transmitido aqui entrevistas ao vivo de segunda a sexta-feira. Recomendo que você entre lá no nosso Instagram, que estamos disponibilizando sempre aos sábados a programação completa de todos os 9 programas que realizamos ao vivo de segunda a sexta-feira aqui com vocês. Hoje, vou falar um recadinho rapidamente. Já convido vocês para vocês curtirem, compartilharem o vídeo com outras pessoas, se inscreverem aqui no canal. A gente tem uma horinha com ele, com o Gevaert, falando sobre agroglifos no Brasil, um pouquinho também da sua história, porque você sabe que desde quando a gente mudou o formato do programa, fazendo ao vivo, não faço mais aquela leitura curricular de cada convidado, e a gente vai conhecendo juntos, para quem está assistindo pela primeira vez com esse convidado, por meio das perguntas. Então, vão ter perguntas de jornada e perguntas do tema. Bem-vindo, Gevaert. Estava comentando agora há pouco, como é que você está por aí? Oi, Samuel, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar no teu programa. E agora que eu fiquei sabendo que você tem programas de segunda a sexta-feira, que pique, cara, hein? Isso não é pouca coisa, não, é muito pouca gente que consegue manter um ritmo dessa maneira, assim, tão intenso. Então, para mim, Muito bom. é uma E aí eu honra. convido as pessoas que estão nos acompanhando, que gostam desse ritmo intenso, curtir também o canal, que estamos aí com a meta de ampliar um pouquinho mais aí os nossos inscritos. Atualmente estamos com 76 mil pessoas inscritas e a meta é alcançarmos 100 mil aí até dezembro. Quem Ah, sabe a turminha... Oi? vai alcançar. Olha aí que beleza. Jevaé lançou esse livro aqui que eu vou mostrar cá para vocês, aqui, ó. Você tem o Agroglifos no livro? Brasil. Olha aí, ó. Olha, irmão Agroglifos gêmeo no desse, é irmão Brasil. gêmeo? Aí, legal, muito bem. Olha, Muito cara, bom. esse livro é resultado de 12 anos de trabalho incessante pelos campos do oeste de Santa Catarina e do centro do Paraná, ali de Santa Catarina a partir de 2008, onde os agroglifos passaram a surgir no Brasil, e no Paraná a partir de 2015, em Prudentópolis, bem no centro do, da terra de ucranianos ali, né? Então, Uhum. a gente está preocupado com o Putin querer fazer alguma ação militar ali em Prudentópolis, mas foram 12 anos de trabalho, subindo e descendo lavouras, morros, enfim, né, para pesquisar esse fenômeno, que é um fenômeno assim, que eu considero, e eu escrevo aqui na capa do livro, um dos mais surpreendentes fenômenos da ufologia. Tá aí, ó, um dos mais surpreendentes fenômenos da ufologia. Eu recheei esse livro com quase 40 páginas de fotos coloridas, né, que as pessoas podem, então, acessar, vão ter essas informações todas, né, fotos coloridas. Isso é uma coisa rara, né? Livros como esse só existem na Europa, nos Estados Unidos. Esse é o primeiro no Brasil. Aliás, é o segundo, porque o primeiro, ainda quando o fenômeno dessas figuras, plantações, era chamado de círculos ingleses,
Eu publiquei o livro do pesquisador, hoje falecido, já vai fazer alguns anos, Wallace Albino, O Mistério dos Círculos Ingleses, também com muitas páginas coloridas. Isso encarece brutalmente um livro, mas enriquece de informações e de conhecimento a quem lê. Então, a gente faz esse sacrifício aí, né? Porque realmente não é pouco. A gente faz esse sacrifício e, e consegue, então, publicar essas obras, né? Inclusive, nesta semana, até o final do mês, esse livro está no site, nosso novo site, nossa nova loja, que é a loja dogevaerd.com.br. É um novo site, lojadogevaerd.com.br, com 25% de desconto. Portanto, se alguém quer adquirir esse trabalho, agora é a hora, daqui até o final do mês, tá? O Coloquei código aqui na tela também para vocês, ó, loja do Gevaed. Confira aí, Gevaed. lojadogevaer.com.br. A pessoa faz o pedido e na hora de completar o pedido, ela coloca o cupom que é ABRIL20. Tudo em maiúsculo, ABRIL20, tudo junto, é o cupom que vai, a loja já dá então 20%, se a pessoa pagar em Pix dá 25% de desconto, e a pessoa recebe o livro em alguns dias na casa dela, ou em qualquer lugar do Brasil, né? Hoje o sistema de entrega dos Correios assim está bem ágil mesmo, diferentemente de anos anteriores em que a gente vendia um livro, entregava, enviava e demorava 2, 3 semanas para chegar para o cara, sei lá, lá em Minas Gerais, ou lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Ceará. Agora não, agora chega em 3 dias. Que Agora, beleza, olha aí. Aproveitem vocês então a loja do gevaed.com.br, aí tem essa promoção para vocês, hein? Abril 20. Jeva, como a gente não faz mais aquelas apresentações curriculares, a gente vai conhecendo a pessoa, o convidado, por meio de perguntas. Então, como é que surgiu o seu interesse? Eu sei que você já deve ter contado essa história milhares de vezes, mas eu acho que é importante para quem milhares, está em para quem tá vários acompanhando, né? idiomas. Como é que surgiu esse seu interesse pela ufologia e qual foi o seu primeiro livro sobre o assunto que você leu? Olha, Samuel, eu já vim para esse mundo com interesse por esse tema, porque eu ainda era um moleque, um garoto, uma criança de 7 anos, quando eu tive a minha primeira leitura sobre esse assunto. Foi quando li Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken, que eu admirava demais e que hoje é meu amigo. Nós já percorremos alguns lugares do mundo juntos. Eu o trouxe ao Brasil, ele fez um ciclo de conferência por várias capitais brasileiras. Enfim, foi aí que eu me descobri um pensador nato a respeito de ufologia. E aí, com o passar dos anos, com 10, com 11, 12 anos, eu passei a fazer investigações. Eu morava em Maringá, uma cidade no norte do Paraná, que naquela época era pequenininha. Hoje é uma metrópole, mas na época era pequenininha. Meu pai era professor do estado, a gente morava num bairro afastado do centro da cidade, ao redor do qual havia muitas chácaras, sítios, e eu estudava à tarde no Colégio Santo Inácio e depois no Colégio Estadual de Educação no centro da cidade. E de manhã eu pegava minha bicicletinha e percorria os sítios, as chacrinhas, falando com os peões, porque
é essa gente do campo que mais tem experiências, porque eles acordam muito cedo e um dos horários de pico de observação de UFOs é no amanhecer. Outro horário de pico é no entardecer. São 2 horários de pico reconhecidos mundialmente de avistamentos ufológicos. Aí, Samuel, o que aconteceu? Eu ia a esses locais, a esses sítios, a essas chácaras, falava com as pessoas, colhia relatos, as pessoas estranhavam. Um moleque chegou aqui de bicicleta, falando de luzes que aparecem no céu, e eu vi uma luz dessa, e o cara pensa, pô, vou contar para o cara, vou contar para esse menino. E eu comparava o que eu ouvia de relatos dessas pessoas com o que eu lia nos livros, que eu já era, nessa época, assim, um apaixonado, um leitor assíduo. Então, eu tinha qualquer dinheirinho que caía no meu bolso, uma mesadinha que eu tinha dos meus irmãos, do meu pai, eu ia na livraria e comprava um livro. E sobre ufologia, evidentemente. E eu descobri que, por exemplo, casos que aconteciam no arredor de Maringá eram exatamente iguais a casos que aconteciam na França, no Canadá, na Rússia, na Austrália, em Portugal, nos Estados Unidos. Aí eu tive a primeira noção clara sobre ufologia, a de que o fenômeno é global. Os UFOs aparecem em todas as partes do mundo de uma maneira mais ou menos idêntica. Claro, porque, civilizações que conseguem mandar máquinas, veículos, o que é um UFO? Um UFO é um veículo que serve para transportar coisas e pessoas de um ponto para outro, igual nós temos os nossos veículos, mas com as nossas limitações. Então, se uma civilização consegue mandar uma máquina dessa para ir a outros planetas, e claro, não vem só a Terra, porque a Terra não é linda e maravilhosa e especial no universo, ela é um planeta muito bonito, por sinal, mas é um dos muitos planetas. Então, essa mesma civilização é capaz de mandar essa nave para muitos planetas. E as que vêm aqui para fazer o quê? Um reconhecimento do terreno, conhecer a nossa civilização, ver como é que nós vivemos, como é que nós realizamos as nossas coisas, como é que nós evoluímos, como é que nós resolvemos nossos problemas. Então, essa sociedade vai percorrer o mundo inteiro. Esses seres dentro dessas naves vão dar uma geral no planeta, vão aparecer em todos os lugares. Mas é evidente que, por exemplo, essa é uma segunda conclusão que eu tirei, a partir das minhas pesquisas, das minhas leituras, que uma sociedade mais avançada vai conhecer bem a nossa estrutura demográfica e social. Então, a forma de abordar um mineirinho ali em Minas Gerais não vai ser a mesma forma de abordar um cidadão de Nova York ou de Paris. Vão ser formas diferentes, entende? Então, isso para mim ficou bastante claro. E isso, agora, mesmo assim, o fenômeno acontece de maneira igual no mundo inteiro, mas com approaches, com formas de contato, aproximação diferentes, dependendo do tipo de pessoa, de civilização, de país a ser contatado, da cidade. Então, claro, essa civilização, ela sabe das limitações de um cara do interior da África, ou do interior do Nordeste brasileiro, ou do aborígene na Austrália, de uma pessoa que vive
numa metrópole como Los Angeles, como Nova York, como Toronto, como Seattle, como Londres, como Paris, como Tóquio. Então, agora, o interesse deles por nós, para mim, é patente, é claro. Isso sempre aconteceu. Você citou, né, o livro do Wallace Albino, né, Círculos Ingleses, e acabou trazendo também essa informação de que o fenômeno UFO é um fenômeno global, e há uma explicação para, no caso especificamente dos agroglifos, há uma explicação para esse surgimento dos agroglifos se concentrarem lá inicialmente em Wiltshire e então se espalhado pelo mundo? E qual a relação também dos agroglifos com Stonehenge? Stonehenge está em Wiltshire. Wiltshire, que fica a 100 quilômetros a oeste de Londres, é um condado considerado uma das regiões mais energéticas da Europa. E é também uma das regiões mais militarizadas da Inglaterra. Por alguma razão, é lá que está Stonehenge. Civilizações antigas do planeta construíram aquele megalito, aquele megálito, sei lá hoje como é que se fala, cada dia mudam as regras, mas aquela estrutura de pedras que alguns defendem que seja um calendário cósmico. Ali também está Stonehenge, Stone Circle, Salisbury Hill e Avebury e outras regiões. E foi ali que no final da década de 50, começo da década de 80, perdão, final da década de 60, começo da década de 80, eu descrevo tudo isso no meu livro, tá? Com exemplos, que começaram a pipocar nos campos de plantação inicialmente de trigo, mas depois também de cevada, de canola e de outros grãos, sempre em grãos, né? E essas figuras nas plantações. E isso começou a acontecer. E foi uma, foi duas, foram três. De repente eram dezenas por ano, sempre no verão inglês, que é quando são feitas as plantações. O verão inglês, ele tem início, o verão do hemisfério norte, né, da Europa, tem início aí pelo final de maio, começo de junho, até o final de agosto, começo de setembro. Então, é uma janela muito curta. Hoje, eu sei, porque eu estive lá muitas vezes, que há um rodízio de 4 culturas que são plantadas nessa janela de 3 a 4 meses, sendo que o trigo é o último. Tem a cevada antes, tem a canola antes, e assim por diante. Tem mais algumas plantas cujos nomes não estou me lembrando agora. E os ciclos apareciam nessas diferentes plantações, e como são diferentes plantações, eles surgiam com diferentes aspectos. E o mais notável, olha só, inclusive em plantações de feijão, de flores, pouca gente sabe disso. Plantação de feijão, de flores, de coisas assim, que são mais raras no verão inglês. Né? Então começou ali, explodiu ali. Mas, ao passar dos anos, começou a surgir em outros pontos da Inglaterra. Não só em Wiltshire, que é uma área grande e muito linda, mas também no norte, na Escócia, na Irlanda, em todo o Reino Unido. Daí não demorou muito para essas figuras começarem a surgir do outro lado do canal e começarem a surgir na Europa, em Portugal, na França, na Polônia, na Espanha, na Itália. Logo
passaram a surgir na Rússia, no Canadá, nos Estados Unidos, atravessando o Oceano Atlântico. Por que isso aconteceu? Não sabemos. E o que são essas figuras? Eu só sei que isso passou 40 anos acontecendo na Europa e não acontecia no Brasil. Até que em 2008, do nada, no primeiro final de semana de novembro de 2008, eu tinha recém me mudado para Curitiba. Eu morava então em Campo Grande. Eu me mudei para cá numa quinta-feira. E aí me liga no sábado um repórter, um jornalista, o Ivo Luiz Doll, de Xanxerê, que é perto da cidade de Ipuaçu, não sabendo que eu já tinha me mudado para Curitiba. E eu falo para ele: ô, Ivo, você está me ligando? O que você manda? Eu estou morando em Curitiba agora, estou mais perto de você. O que você manda? Ele falou: cara, surgiram círculos ingleses aqui em Ipuaçu, uma cidadezinha a 30 quilômetros de Xanxerê, a 520 quilômetros de Florianópolis, que não tem nada de diferente de qualquer outra cidade do oeste de Santa Catarina. Surgiu ali. Surgiram 2 agroglifos. Eu falei: pô, peraí, me manda as fotos disso daí. E ele me mandou as fotos. Não tive dúvida, na segunda-feira, cedinho, eu fui com a minha filha a Ipuaçu, não sabia onde era, mas estava aqui a 300 e poucos quilômetros de Curitiba, fui até lá para pesquisar. Veja que coincidência. Se eu ainda estivesse morando em Campo Grande, eu estaria a 1.300 quilômetros de Ipuaçu e não poderia pesquisar. Mas surgiu assim que eu me mudei para Curitiba. E aí eu pude pesquisar. E na semana seguinte, o raio caiu no mesmo lugar. Surgem mais 2 figuras na mesma cidade. Como é possível? E por que em Ipuaçu? Eu não sei qual é a resposta. Por que não foi em Botucatu, em Aracaju, ou em qualquer cidade com U, mas foi em Ipuaçu, que por sinal em Tupi-Guarani significa barulho grande. No ano seguinte, 2009, o raio volta a cair no mesmo lugar. E dessa vez, com uma dimensão maior, com uma complexidade maior, já era uma figura muito mais elaborada. Eram 2 triângulos que, por sobreposição um no outro, um menor e outro maior, eles formavam um terceiro triângulo, e tudo ali tem uma relação de 3. Tudo naquele agroglifo, 2009, tinha uma relação de 3. E esse agroglifo, Samuel, surgiu em plena luz do dia. Uma senhora que havia trabalhado na fazenda, aonde esse fenômeno surgiu, que fica do ladinho da cidade. Ipuaçu é uma cidade que tem 6.000 habitantes, tem, sei lá, uma dúzia de ruas, e ela tinha um bar, vendia cafezinho, e sanduíches, e lanches, e pastel, coxinha, essa coisa. Ela saiu do seu estabelecimento para a calçada e olhou na direção da fazenda, que ficava do outro lado da rua, da avenida principal de Ipuaçu, para a fazenda onde ela trabalhava, e não viu nada. Tudo bem. Ela não esperava ver nada. Ela foi fazer o que ela sempre fez, foi dar uma olhada lá. Aí ela entrou para o estabelecimento e uma hora depois, meia hora depois, ela saiu e olhou de novo e tinha uma marca na plantação de trigo. Uma marca. Ela pensou: nossa, deve ter rolado, capotado uma máquina agrícola que produziu aquela marca pelo amassamento do trigo. Ela liga para a fazenda. E lá na fazenda o marido dela ainda trabalhava lá, falou: não aconteceu nada aqui não. Acabamos de passar por aquela parte da propriedade e não aconteceu nada, estamos todo mundo bem aqui. Aí
as pessoas foram lá e descobriram essa figura de dois triângulos, um sobre o outro, que aconteceu em plena luz do dia. Então o fenômeno foi ficando cada vez mais fascinante. E, claro, eu tive lá em seguida. E no ano seguinte, 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 eu conto no meu livro a minha saga de 12 anos pesquisando esse fenômeno no Brasil e na Inglaterra. Porque o meu interesse por esse fenômeno já vinha desde muito antes dele surgir no Brasil. Já vinha, sei lá, desde, sei lá, 20 e poucos anos atrás, quase 30 anos atrás, já me interessava por esse fenômeno, pelos círculos ingleses, como eles eram chamados, porque eles surgiram inicialmente na Inglaterra e depois que eles se expandiram pelo mundo. Vamos pegar uma questão relacionada exatamente a isso que você acabou de trazer, né? Esse seu interesse anterior por esses círculos ingleses, por Crop Circle e outros nomes que se atribui também a ele. Como é que foi a sua primeira experiência dentro de um desses círculos ingleses? E quando é que foi que aconteceu essa sua primeira experiência? Foi no começo dos anos 90, eu acho que foi em 96, na verdade, isso mesmo. Eu estava fazendo uma palestra a convite de ufólogos britânicos no Imperial College de Londres, onde eu conheci Nick Pope, entre outros. E um ufólogo se aproximou de mim. Eu estava falando sobre o caso Varginha. E olha que curiosidade, o Nick Pope veio pedir desculpas para mim, porque ele havia emitido umas declarações sobre o caso Varginha, sem saber nada sobre o caso Varginha, estando na Inglaterra. O caso Varginha aconteceu em janeiro de 1996, ele tinha emitido umas opiniões a respeito, aí ele me reconheceu, veio falar comigo, pediu desculpa e tal. Mas aí esse outro ufólogo falou, AJ, das minhas iniciais, Ademar José, AJ, Jevaé, por isso que me chama, muita gente me pergunta, por que você se chama AJ Jevaé? É porque são as minhas iniciais, né? Então, desde cedo eu assino A.J.Jevaé. Aí o cara chegou e falou, AJ, AJ, você gosta do assunto dos círculos ingleses? Eu falei, sou fascinado. Então, nós estamos no período deles, que ficam aqui a 100 quilômetros de Londres. Você quer ir lá amanhã? Desculpa, era na segunda-feira? Mas claro, cara, você está perguntando se macaco gosta de banana? Então, vamos lá. E na segunda-feira ele me pegou no meu hotel e nós fomos até Wiltshire. Foi aí que eu tive o primeiro contato com um agroglifo. Eu me lembro muito claramente que chegamos lá, tinha acabado de rolar uma chuva bem pesada. Aí nós fomos num lugar em Alton Barnes, que é uma espécie de um bar misturado com centro de exposições, um lugar em que os circólogos, naquela época eram chamados de circólogos, os pesquisadores dos círculos, se reuniam para debater calorosamente, ao redor de mesas, tomando bastante chopp, o The Barge Inn. E a gente estava chegando no The Barge Inn, embora fosse de manhã, a gente não ia ali para beber nada, nem para comer nada, só para chegar num ponto de referência. E eu encontro um amigo americano que já estava ficando nos Estados Unidos, na Inglaterra, há vários anos, né? o Sorensen, e pesquisando os agroglifos, e ele falou, Ei, Jay, você por aqui? Eu estava em Londres fazendo uma palestra, e acabei vindo aqui para conhecer os agroglifos. Ele falou, você teve sorte, porque acabou de surgir um, nessa noite. De manhã cedo ele foi descoberto, olha ali, ó, segue essa estrada, nesse caminho, 2, 3 quilômetros, está lá em cima da colina um agroglifo. E meu amigo me levou lá. E meu amigo falou, porra, Jevaé,
AJ, você nunca teve dentro de um agroglifo? Eu falei, nunca, cara. Nunca. Eu sempre sonhei com isso. Falei, então você vai ser o primeiro a entrar. Então você sobe lá. E eu me lembro, naquela época, Samuel, que o trigo na Inglaterra era dessa altura. E os sabugos eram bem grossos, bem grandes. E tinha chovido, estava muito molhado. E eu subi, andei coisa de que 100, 150 metros, no meio daquilo, me molhei todo, tive que jogar meu sapato fora, porque estragou, de tanto que molhou e de lama e não sei o quê. Agora, para atender a tua pergunta, precisamente, quando eu chego perto do agroglifo, quando eu entro nesse agroglifo, sendo a primeira pessoa a estar nele, e ele tendo surgido naquela hora, eu sinto uma energia, um arrepio, uma coisa, eu não sei descrever direito como é o nome disso, mas uma coisa que surgiu assim na minha coluna cervical, no meio das costas, que subiu, se irradiou pelo meu pescoço, pelos meus ombros, e que durou aí, sei lá, uns 30, 40 segundos. E eu não sou dado a superstição, eu não tenho esse papo, eu sou uma pessoa muito objetiva, também não tenho frescuras. Entendeu? Então foi uma coisa que eu realmente senti. E se eu estou dizendo que eu senti é porque eu acredito nisso, senti essa energia. Então foi quando eu pisei no agroglifo. Tem uma foto, está publicado no meu livro, em que eu estou dentro desse agroglifo. Estou dentro dele e depois que passou esse arrepio, essa coisa toda, estou ali agachado no agroglifo, tentando entender aquela figura. Essa foi minha primeira experiência. Depois dessa, eu também fui, se não o primeiro, mas um dos primeiros a entrar em outros agroglifos, em outras viagens que eu fiz para a Inglaterra e aqui no Brasil, em Ipuaçu, como eu havia descrito, no oeste de Santa Catarina, e em Prudentópolis, no centro do Paraná, aqui, né, a 200 quilômetros de Curitiba. Então eu senti essa coisa. E eu me reportei com outros ufólogos, com outros pesquisadores, porque, veja, o tema dos agroglifos não atrai só o ufólogo. Aliás, na Inglaterra, os ufólogos nem se interessam muito por agroglifos. Lá você vai encontrar engenheiros, físicos, artistas que se interessam pelos agroglifos e poucos ufólogos. Eu acho que hoje não tem mais nenhum ufólogo pesquisando agroglifos na Inglaterra. Por isso o fenômeno decresceu, diminuiu. No ano passado, nós tivemos aí por uns 20 ou 30 agroglifos, quando na época de ouro deles eram 500, 600 em uma temporada, num verão. Esse ano, bom, nós estamos agora no final de abril, em maio começa a temporada de agroglifos, novamente, agora não só na Inglaterra, mas por toda a Europa, porém, os agroglifos eles se concentram na Inglaterra. Então, vamos ver o que vai acontecer, quantos vão. Então, eu reputo isso, eu acredito que a falta de interesse dos ufólogos fez com que o fenômeno decrescesse. A mesmíssima coisa aconteceu aqui. Os agroglifos vieram com força total. Apesar de ficarem 40 anos acontecendo na Europa e nenhum caso no Brasil, quando eles começaram a surgir no Brasil em 2008, eles vieram com força total. Só que os ufólogos não se mexeram. Tirando eu e mais uns 2 ou 3 pesquisadores do oeste de Santa Catarina e do norte do Rio Grande do Sul, ninguém mais foi até Ipuaçu. Eu falava para os meus colegas, falei, não tem cabimento, cara. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Pega um ônibus, se vira, pega carona, vai lá ver. Mas não pode deixar esse fenômeno acontecer sem a interação dos pesquisadores brasileiros. Isso é que rolou. Infelizmente, não consegui ser convencedor suficiente
dos ufólogos brasileiros para que eles fossem em maior número até o oeste de Santa Catarina e depois até um lugar mais perto, a 200 quilômetros de Curitiba, onde você chega facilmente de carro, de ônibus, pesquisar os agroglifos. E aí o fenômeno foi diminuindo, decrescendo, decrescendo, decrescendo. No ano passado nós não tivemos nenhum caso. O último caso foi de 2000, peraí, deixa eu me lembrar. Isso, o último caso foi de 2020. Nós tivemos um agroglifo lá, foi um pesquisador de Florianópolis, além de mim, chegou antes de mim, por sinal, foram 2 pesquisadores, um casal do Rio Grande do Sul, se não me engano, de Erechim, né? Investigar, conhecer o fenômeno. Vamos ver esse ano o que vai acontecer. Eu estou atento, eu tenho uma viagem, eu comecei a organizar em 2018 viagens à Inglaterra. Quando eu falava assim, nas redes sociais, gente, eu estou indo para a Inglaterra pesquisar os agroglifos. Um monte de amigo falava, eu quero ir junto, pode ir, posso ir com você? Eu falei, pode, paga as suas despesas, vamos junto, a gente vai pesquisar. Aí em 2019 eu organizei essa bagunça, eu falei, porque a gente estava indo assim num sistema muito improvisado. Aí em 2009 eu organizei isso. E comecei as viagens com Gevaer, viagem com J, Gevaer com G.com.br. Tem um site hoje. Viagem, você podia até botar aí, viagem com Gevaer.com.br. Viagem ou viagens? Deixa eu ver aqui. É viage com J, com Gevaer, com G.com.br. Viagem com Gevaer, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Onde que tá? Samuel. Samuel. Aqui o endereço. Não, peraí. Então, eu comecei a organizar essas viagens. Tá aí, viagemgevaer.com.br. Para fazer a coisa mais certa, mais segura. Contratei uma agência, que é a Magic Ways, aqui de Curitiba. Então, o cara quer ir para conhecer os agroglifos. Essa é uma viagem. Eu tenho outra. Para a Amazônia, Machu Picchu, Nazca. E no ano que vem, Roswell, Tunguska e por aí vai. Então, o cara, ele entra em contato, a agência providencia passagem aérea, hospedagem, alimentação, tudo. O cara vem comigo. E a gente percorre os campos de Wiltshire em busca de agroglifos. E no ano de 2019, porque 2020, 2021 nós tivemos a pandemia, então não rolou viagem. No ano de 2019, quando eu fiz a minha primeira viagem para os agroglifos ingleses, organizada dessa maneira, nós chegamos no aeroporto de Heathrow, em Londres, e quando o nosso grupo saiu da área de desembarque, o guia veio falar, vocês foram presenteados. Acabaram de chegar à Inglaterra, foram presenteados com um agroglifo no caminho do aeroporto de Londres até Wiltshire, no meio do caminho. E era um agroglifo que tinha surgido naquela manhã. Para nós. Então são experiências assim, Samuel, que me tocam para fazer esse trabalho. Tá? E nós, então, pegamos uma van, nós tínhamos o nosso guia, e nós tínhamos 2 vans, nosso grupo era de umas 15 pessoas aproximadamente, dividimos nas 2 vans, e fomos, e paramos no meio do caminho, fizemos um pequeno desvio para entrar numa ruazinha, numa estradinha, já entrando em Wiltshire, em que estava lá um agroglifo com o formato de uma formiga.
enorme, mais de 100 metros. Na hora, eu tirei meu drone, eu ainda estava sonolento, acabei de descer do avião, tirei meu drone da bagagem, sobrevoei e filmei, que é o que eu faço, a gente filma com drone esses fenômenos aí. Eu cansei de fazer filmagem com drone no meu site, né, no meu canal da internet, youtube.com/ajgvaerd, tem umas 2 dúzias de filmagens com drones que eu fiz de agroglifos no Brasil e na Inglaterra. E estava lá esse agroglifo. Então, aí nós... Teve gente do nosso grupo que se jogou no agroglifo, rolava, apesar de estar molhado ainda, porque havia chovido, mas molhado. As pessoas estavam emocionadas de ver um agroglifo, porque é uma mensagem evidentemente enviada por uma inteligência superior. O que ela quer dizer? Nós não sabemos. A grande luta dos pesquisadores desse fenômeno é descobrir qual é o significado dessas figuras, porque elas são fenomenais. Há figuras de 600 metros de uma ponta a outra, com 800 elementos dentro, que surgem em cima de uma colina, lá no Highland Park da Inglaterra. Como é que isso surgiu? Como é que foi feito de uma hora para outra? O que significa? Quem está mandando isso e por quê? Para chamar nossa atenção. Para quê? Para a existência de uma civilização. Um amigo meu, falecido há uns 3 anos, Michael Glickman, que era um senhorzinho que era pioneiro na pesquisa dos agroglifos, Michael Glickman, ele me dizia que os agroglifos são portais de hospitalidade. É o lugar onde você entra e se sente bem. Feitos lugares, figuras produzidas por essas inteligências. O que elas querem dizer para nós? Na teoria do Michael Glickman, que Deus o tenha, grande figura, foi um grande querido amigo. Essas figuras, elas tinham o objetivo de alertar a Terra, nós, seres humanos que habitamos esse planeta, para a existência de outras formas de inteligência que são capazes de tentar se comunicar conosco por meio dessas figuras, como também por outros meios. Mas essas figuras se tornaram emblemáticas. Diferente, por exemplo, do avistamento de um disco voador que passa e vai embora, do qual a gente mal sequer consegue uma foto de qualidade, os agroglifos ficam ali dias, semanas. Se o dono da propriedade não colher o trigo ou qualquer que seja a cultura plantada ali, o fenômeno fica por semanas, podendo ser visitado por muita gente. Aqui no Brasil, infelizmente, em Ipuaçu, os produtores rurais, donos das propriedades onde eles aparecem, têm uma superstição. Então, eles detonam os agroglifos, assim. Numa ocasião, em 2014, no ano da reeleição da Dilma, no domingo, surgiram 2 agroglifos em Ipuaçu. Eu recebi um aviso de manhãzinha de um funcionário da prefeitura de Ipuaçu. Não tive dúvida, joguei tudo no carro e fui para lá. E no meio do caminho eu soube que o proprietário já tinha detonado um dos 2 agroglifos. Então eu corri e ignorei a existência de radares na estrada. Acabei tomando uma paulada de multas e perdi minha carteira por uns 3 ou 4 anos. Reavi ela depois, né? Mas cheguei a tempo de pesquisar o agroglifo que ainda não havia sido detonado. Está aqui a história no meu livro. O agroglifo que ainda não havia sido detonado pelo proprietário. E ali eu
sobrevoei com o drone, e quando eu subo o drone até uns 400 metros de altura aproximadamente, que eu consigo ver o agroglifo inteiro, porque do chão você não consegue ter uma ideia de qual é o formato, de tão grande que ele é. Mas quando eu subi o drone e eu consegui ver a figura inteira, eu falei, nossa, meu Deus, que coisa exuberante, que coisa espetacular. Que coisa espetacular. Eram 2 círculos, com alguns círculos internos, que se cruzavam, se intercalavam, se interpuseram. Coisa fenomenal. Realmente uma coisa assim, que não pode ser explicado de forma alguma, não tem nenhuma explicação. Não é algo que um ser humano possa fazer. Mas, claro, as vozes dos céticos foram lá, né? Isso aí foi feito por ser humano, isso foi feito com cordas e paus. Pô, então vem fazer. No ano anterior, em 2013, de tanto ouvir essas críticas de que os agroglifos eram falsos, eu lancei um desafio. Saiu na imprensa do Brasil inteiro. Eu ofereci, a revista ofereceu R$ 10.000 para quem reproduzisse um agroglifo. Porque naquela época tinha surgido 2 de novo em Ipuaçu, que eu e meu colega Tony Najar pesquisamos de helicóptero, uma pessoa cedeu um helicóptero para nós pesquisarmos, a dona Denise, de Jaraguá do Sul. Nós pesquisamos fizemos a observação aérea por helicóptero dos 2 agroglifos e publicamos nas redes sociais, na internet, essa coisa toda. E, claro, surgiram aquelas vozes céticas. Ah, isso aí não é nada, isso aí foi produzido por gente, não sei o quê. Também 2 agroglifos que surgiram durante o dia. Aí eu lancei o desafio. A revista UFO põe R$ 10.000 na mão de quem reproduzir esse agroglifo. Escolha local, converse com o proprietário, e quem vai julgar se é igual ou não vai ser a imprensa, a mesma imprensa que cobriu o surgimento dos agroglifos verdadeiros. Aí um amigo meu, empresário de São Paulo, falou, Java, eu ponho mais 10.000 em cima. Beleza. Então, saiu na imprensa. A revista UFO oferece 20.000 para quem reproduziu um agroglifo. Alguém fez? Alguém tentou? Naquela época, 20 paus era uma grana considerável. Até hoje é uma grana considerável. Ninguém tentou, Samuel. Ninguém se arriscou. Ninguém fez. Então eu calei a boca dos céticos. Falei, então se vocês não querem R$ 20.000 para reproduzir um agroglifo e falar que eles são falsos, só podem ser produzidos por seres humanos, então calei a boca. E calaram a boca. Então, estou te dando um sumário, assim, muito resumido, da história dos agroglifos, em especial no Brasil. Desafios semelhantes foram feitos na Inglaterra. E não apareceram pessoas para fazer. A exceção dos circle makers, os fazedores de círculos, que são equipes que disputam entre si para ver quem faz o agroglifo falso mais bonito. E eles fazem com muita, muita qualidade. Só que quando você entra num agroglifo original e você entra num agroglifo falso, é gritante a diferença entre eles. É a mesma coisa que você olhar um quadro da Mona Lisa verdadeiro e um falso. Um especialista, um conhecedor do fenômeno dos agroglifos, é como um especialista de arte, por exemplo, ele vai olhar o quadro da Mona Lisa, ou de Picasso, sei lá de quem, e vai falar, esse quadro aqui é falso por causa disso, 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 disso. E esse aqui é verdadeiro por causa disso, 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 disso. Então, no caso dos agroglifos, é muito simples, chega a ser banal, que a gente consiga identificar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro.
No caso dos agroglifos verdadeiros, por exemplo, há uma diferença na energia que há dentro daquele perímetro, né? Nas ondas. Por exemplo, aqui no Brasil, essa experiência eu fiz. Ali no oeste de Santa Catarina, naquela ocasião, nas áreas rurais, não havia telefonia celular. Então não adiantava você ir para Ipuaçu com o telefone celular, porque não funcionava. Mas dentro do agroglifo funcionava. E você se afastava do agroglifo, não parava de funcionar. Mas dentro do agroglifo funcionava. Existe o contrário. Agroglifos em que você entra com um celular e tem rede de celular ao redor, mas você entra no agroglifo e ele deixa de funcionar, o celular deixa de funcionar. Baterias de câmeras, por exemplo, descarregam, ou ao contrário, elas estão descarregadas, elas carregam. Então, ondas eletromagnéticas, energias que não se espera encontrar no campo com essa intensidade, ocorrem nos agroglifos. E isso diferencia esses fenômenos dos agroglifos falsos. Enfim, os agroglifos, a gente chama agroglifos aqui, nos outros países da América Latina são agrogramas, e na Inglaterra ainda continuam sendo chamados de crop circles, círculos nas plantações. São um fenômeno genuíno, não tenha dúvida disso. Tirando os falsos, é claro que a gente consegue descartar. No Brasil nunca tivemos duas ou três tentativas muito michurucas de se falsificar agroglifos, mas na Inglaterra são mais elaborados, porque também o fenômeno já vai para, sei lá, 50 anos, né? Então, mas aqui no Brasil, o que nós tivemos assim de tentativas falsas de reproduzir um agroglifo foram muito mal feitas, muito sem vergonha, infelizmente, né? Não, aliás, felizmente, porque assim a gente pôde dizer, não, esse é verdadeiro, esse não é, assim por diante, né? Eu só sei que Bom, além de, é um tema fantástico, cara. sim, além do sumário que você trouxe, já quero avisar aqui que uma das perguntas que a gente fez lá na abertura foi respondida, né? Quais os efeitos inexplicáveis que se apresentam dentro desses agroglifos? Ele acabou de citar um sobre a recarga do celular ou do descarregamento das baterias, é um desses fenômenos. Eu ainda tenho mais duas perguntas ainda iniciais que a gente vai trazer aqui nesse nosso bate-papo, que é mais rápido, por isso que a gente não vai poder dessa vez colocar também aqui os comentários para vocês, perguntas. Vocês, eu sei que está chegando várias perguntas aqui. A gente vai convidar a Algeva para vir aqui no segundo semestre, se ele tiver essa disponibilidade, se não estiver visitando nenhum círculo por aí, vai estar aqui presente ao vivo para responder também perguntas, se ele tiver essa disponibilidade. Mas vamos usar para não falar que a gente está... Oi? Estou à tua disposição, Samuel. Maravilha. Só me chamar que eu apareço aí. Muito bem. Outra pergunta que foi a primeira que eu fiz é o que são as sondas ufológicas? As sondas ufológicas são objetos também de natureza extraterrestre, não tripuladas. Ou elas são autocontroladas ou remotamente controladas. Elas, em geral, são pequenos artefatos esféricos que podem ter 60, 80 centímetros, 1 metro, 1,20 m. Podem, às vezes, expandir o seu tamanho ou recolher o seu tamanho. Luminosas, que podem aumentar a intensidade da sua luminosidade ou reduzir, e que são vistas, em geral, nos campos, porém também entram em residências, como que atravessando paredes. Eu tenho uma ex-aluna minha, de Maringá, de Campo Grande, onde eu morei durante muito tempo, onde eu lancei a revista UFO, que ela de volta e meia me ligava à noite, olha, tá aqui uma, aqui em cima da minha cama. Ela estava dormindo, o objeto atravessava a parede e ficava girando em cima da cama dela. Esse fenômeno está por todo o Brasil e é conhecido de forma folclórica. Boitatá, mula sem cabeça, saci pererê, fogo corredor,
esses nomes aí. O boitatá, que significa feito de fogo, ou coisa toda de fogo, é um fenômeno que é visto desde a época em que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Ele chegou com a sua esquadra ao Brasil e logo ele e os tripulantes da esquadra passaram a observar, junto dos índios, a manifestação dessas luzes. O padre José de Anchieta, o antigo missionário do Vaticano, que residia em São Vicente, Peruíbe, aquela região do litoral de São Paulo, também relatava, ainda, sei lá, 300 anos atrás, a manifestação dessas bolas de luzes, que perseguem carros, que vão atrás de pessoas, entende? Eu ouvi histórias de moradores de Minas Gerais, por exemplo, um senhorzinho da região de São Tomé das Letras, que tem uma propriedade ali, ele chorava quando ele dizia: seu Zevaeldo, eu parei a caminhonete na porteira para abrir a porteira para entrar na fazenda e aquela luz estava ali e era linda. E eu passei a admirar aquilo e aquilo ficou mais nítido, aumentou de tamanho, mais brilhante. Mas aí eu tive medo, e aí aquela luz diminuiu de tamanho, como se essas luzes respondessem aos nossos sentimentos. Isso são as sondas ufológicas. Estão presentes no mundo inteiro, mas na América do Sul em especial. E no Brasil, mais especialmente ainda, no interior de lugares como Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, interior do Nordeste, no Sertão, na Amazônia. Tá? Eu morei em Campo Grande, como eu havia falado, próximo do Pantanal, e eu pesquisava UFOs no Pantanal. E eu cansei de ouvir relatos de ribeirinhos ou de peões de fazendas que me contavam que viam essas luzes. Um dia, uma senhora cozinheira de uma fazenda, que acordava cedo, 5 da manhã, para fazer o rancho para os peões, numa cozinha toda aberta, um galpão, disse para mim que viu ali, se aproximando do galpão, uma luz dessas. E ela falou: meu Deus, como ela está linda hoje, que ela já tinha visto outras vezes. E a luz, então, reconheceu o sentimento positivo dessa senhora e aumentou de tamanho, de brilho, ficou aquela coisa linda. Aí ela ficou com medo, falou: meu Deus, o que eu fiz? O objeto agora ficou grande, tô com medo. As luzes diminuiu de tamanho, diminuiu de brilho e se afastou. Cara, você ouve isso de 9 a cada 10 pessoas residentes nas áreas rurais desses estados que eu mencionei. É impressionante. E esse fenômeno, na falta de uma explicação, porque, por exemplo, essa senhora ou as pessoas que me contam sobre esse fenômeno não vão dizer que são sondas ufológicas. Elas não têm ideia. Elas vão dizer que isso é o fenômeno do boitatá, a mãe d'água, a mãe d'ouro, a mula sem cabeça, o saci pererê, tudo vem daí. O folclore brasileiro, já dizia Câmara Cascudo, grande folclorista brasileiro, e Valcir Guimarães. Valcir Guimarães, ambos já falecidos há bastante tempo. As lendas que têm origem num fenômeno ígneo, luz, fogo, se referem a fenômenos ufológicos. Então, eu publiquei 2 livros sobre esse assunto. Então, na loja do jevaer.com.br, UFOs no folclore brasileiro, tá? Em que esses casos são relatados. Tá aí, ó, loja do jevaer.com.br, tá aí na tela, tá? Com o cupom ABRIL20 numeral,
Hoje, até o final do mês, as pessoas podem fazer aquisições desses livros com 20 até 25% de desconto. Tá? É uma campanha que a gente está fazendo. Então, conheci pesquisadores como o Antônio Faleiro, como o próprio Wallace Albino, como a Ataíde Ferreira, como o Marco Leal, pessoas que pesquisaram esses fenômenos em áreas rurais de seus estados, São Paulo, Mato Grosso, Minas. O Antônio Faleiro, por exemplo, conhecidíssimo pesquisador brasileiro, reside na cidade de Passatempo, em Minas. Ele é maestro de uma fanfarra e ele, professor também do ensino médio, num colégio lá de Passatempo. Ele ia com a motoca dele, a moto dele, atrás dessas luzes e dava sinal de luz para esses objetos e eles respondiam. Eles respondiam, denotando que são artefatos inteligentes ou inteligentemente controlados, embora a gente não acredite que sejam tripulados, até porque, por causa do seu tamanho. 60, 80 centímetros, não dá para botar alguém ali dentro, né? A não ser que seja micro-anão, né? Mas a teoria vigente é de que esses objetos são autocontrolados ou remotamente controlados por essas inteligências. A mais, na minha pesquisa, eu descobri, na região do Pantanal, fazendas em que a quarta geração da família, então é uma família que já mora lá há 100 anos, 150, 120, 140 anos, desde a primeira geração, e já está na quarta, já viam aquelas luzes. É como se as luzes estivessem presentes, residentes no local. Fazendo o quê? Sei lá, captando informações telúricas, informações mineralógicas, biológicas, sei lá, vai saber. Não sei o quê. Mas elas estão ali. Então, gerações iam se sucedendo, né? Os pais iam dando luz aos filhos, os filhos viam, os filhos cresciam, viravam pais, e seus filhos viam, esses filhos cresciam, viravam pais, seus filhos viam, que já eram os netos daqueles lá atrás. Então, por aí vai. Por aí vai. E essa história é longa e está por todo o território nacional. Aqui no Paraná, na Serra do Mar, eu moro em Curitiba agora, então eu estou perto da Serra do Mar. A Serra do Mar está aqui, a 60 quilômetros de mim. Na Serra do Mar, embora com menos frequência do que em Minas, ou no Pantanal, ou na Amazônia, ou em Mato Grosso, também há esses fenômenos luminosos que já foram pesquisados por vários grandes ufólogos, como, por exemplo, o Jackson Luiz Camargo, o Tony Najarkurovsky, que é meu parceiro de pesquisas de agroglifos, e por aí vai. Enfim, meu amigo, nós estamos muito mais perto dessas inteligências não terrestres do que nós imaginamos. E elas não se mostram agressivas, não estão aqui para dominar a terra, para levar o nosso gado, para nos escravizar. Nada disso, não. Estão fazendo o que nós faríamos se a gente tivesse tecnologia para ir para outros planetas e encontrasse lá civilizações atrasadas, como nós somos para eles. Nós iríamos observar, nós iríamos querer conhecê-las, saber como é que elas floresceram, como é que elas se desenvolveram, como é que elas cresceram. Tá bom? Geva, a gente não chegou nem em 25% da pauta para hoje e a gente já chegou no tempo que a gente já havia combinado lá, que a gente, antes de iniciar, para terminar. Mas eu vou fazer uma pergunta para ti, já em conexão, inclusive, com a entrevista de amanhã, que vai ser com a doutora Gilda Moura, e aí a pergunta vai ser meio que relacionada, e depois a gente vai buscar um outro dia para agendar também para você estar aqui de volta com esse tema bastante de conteúdos que você tem da ufologia.
A hora que você quiser. Eu estou vendo aqui que tem alguns membros da equipe UFO, Tem o várias meu grande pessoas aqui, bruxo lá né, do Rio Grande do dos Sul, Davi comentários Vontunes, aqui, ó. e o Tem pessoas que estão falando Isabo estão aqui fazendo manifestações no chat, né? O Davi Vanzin lembra que nós temos uma viagem para a Amazônia também, para ver os hotspots de UFOs lá na Amazônia. Davi tá aí Vanzin, na tá tela aí aí, ó, ele, a mensagem que dele. é do Rio Grande do Sul, esse meu bruxo. E aí o Isabo também, que é de São Paulo, dando boa noite a gente, né? Tá aí, que bacana, muito legal, Tem muito bastante legal. gente. Quero agradecer também as Obrigado, pessoas que estavam obrigado, meus perguntando, amigos, né? Ó, pelas várias pessoas estavam parcerias. perguntando que vai ficar para uma próxima, que é o Mirante Mate, o Obelices Petra. Quem mais que estava aqui? A Patrícia Gisele, lá de Minas Gerais, Uberlândia, também fazendo pergunta. A Silva Júnior. Silvia Júnior também, por aqui fazendo perguntas. Então, agradecer a todos vocês. Nesse específico, a gente combinou aqui com o Geva que a gente ia ficar só Ó, praticamente com 1 horinha. E me aí eu vou permite fazer. só uma coisa. Aqui, o Mirante Maati, que eu vejo que ele participa muito das lives que eu faço, ele pergunta aqui, ó, pesquisador de agroglifos Marcelo Françosi, de Santa Catarina, teve importante papel na divulgação dos agroglifos de Poaçu. O senhor teve contato com eles? Ou ainda tem? Claro, Marcelo é um parceiraço de pesquisa, entende? Gente muito, muito quente mesmo. Ele não está mais morando em Poaçu. Ele mora acho que em São Domingos, se não me engano, que é uma cidade próxima ali, né? Mas é um grande, grande pesquisador, grande parceiro. Aí também a Obelice Petran pergunta: o pesquisador Tony Najar elaborou um ótimo protocolo científico de investigação dos agroglifos, sem dúvida. É um grande sustentáculo da pesquisa desse fenômeno e ele está com tudo pronto para o início de setembro desse ano, que é quando começa no Brasil. Sim, Tony está sempre pronto. Acontece, eu recebo um chamado lá de Santa Catarina. Jeva, aconteceu um agroglifo! 6 da manhã, 6:30 da manhã. Primeira coisa que eu faço é tirar o Tony da cama. Tony, estou passando aí porque surgiu um agroglifo. Passo lá, pego ele, nós vamos para Santa Catarina e vamos pesquisar. O Tony é perito criminal do Instituto de Criminalística do Paraná. Então, é uma pessoa que faz laudos científicos. Ele tem 30 anos, 35 anos de profissão. Faz laudos científicos. Ele atesta, como ele atestou várias vezes, que não há ação humana na realização dos agroglifos, né? Então tá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que vale a pena, que a gente pode. O Dionésio Tadeu Nares agradece, vai excelente conteúdo, agradecido. Obrigado, Dionésio. Vamos estar junto na Amazônia, Dionésio. Daqui a alguns meses, o Dionésio Tadeu Nares, ele é aeromodelista aqui de Curitiba, e ele, com a esposa e agora com uma amiga do casal, vão comigo numa expedição na Amazônia. Essas expedições estão no site Viagem com Jevaer, Viagem com J, Jevaer com G.com.br. Lá as pessoas podem ver o trailer e tal. Então, muito legal. Então, vamos fazer uma boa pesquisa lá. Vixe, tem muita gente. A Patrícia Gisele, de Uberlândia, diz que registra UFOs diariamente. Você tem observado o aumento dos avistamentos pelo mundo. O que você pensa sobre os contatados? Olha, contatados é um tema complicado, viu? Porque eu te digo, eu conheço muitos contatados, inclusive eu organizei no Brasil 4 fóruns mundiais de contatados. Fiz um em Curitiba, um em Porto Alegre, um em São Paulo, um em Santos, e poucos deles me convencem de que realmente são contatados por outras espécies cósmicas. Porque vamos nos estender um pouquinho mais, tá, Samuel, se você me permite. O telefone toca de cima para baixo, não toca daqui para lá. É muito difícil uma pessoa ter a capacidade de atrair a atenção dessas inteligências e fazer elas se manifestarem. São elas que nos procuram.
quando elas querem, do jeito que elas querem, e normalmente de uma forma muito silenciosa. As abduções, para você ter uma ideia, são milhares no mundo, mas são pouquíssimas aquelas que são conhecidas. Nós temos o quê? Sei lá, 2, 3 mil abduções conhecidas, né? Talvez mais, não existe um banco de dados para a gente determinar isso. Mas a ação desses seres é silenciosa. Eles se infiltram aqui, e isso já é o tema de uma outra pergunta, né? Se existem infiltrados na Terra de seres extraterrestres, e eu não tenho a menor dúvida, porque se a gente fizer a pesquisa, fizer uma colocação, por exemplo, se nós, voltando àquela questão, se nós tivéssemos a tecnologia para visitar outros planetas de outros sistemas estelares, onde houvessem civilizações mais atrasadas, parecidas conosco, porque esses seres são também muito, muito humanos, muito parecidos conosco. Então, a gente, se chegasse lá, a gente ia se furtar à tentação de se infiltrar entre eles? Não ia, a gente ia tentar, a gente ia fazer isso. Então é evidente que eles também fazem isso conosco. Eu faria isso numa outra sociedade, sem a menor dúvida, tá? Então, aqui, para finalizar, a Carmen Sampaio me parabeniza pelo livro Agroglifos no Brasil, que ela diz que está adorando, muito obrigado, tá? Fico muito feliz. Os que adquirirem o livro na loja do gevaer.com.br até o final desse mês vão receber ele autografado. Eu autografo o livro e mando mesmo, com alegria. Tá bom, meu amigo Samuel? Quando é que nós vamos falar de novo? A gente vai marcar para você voltar. E é que como a gente tinha combinado de fazer um pouquinho antes, deixa eu fazer uma pergunta antes de finalizarmos nosso programa de hoje, que é relacionado a essa que foi feita também de contatados, né? E você passou por alguma regressão para confirmar alguma da sua experiência, seja de contato, seja de abdução, seja de sonho ou algo semelhante? Compartilha com a gente nesse programa sobre isso. A pessoa que vai estar com você amanhã, a Gilda Moura, que é uma excelente hipnóloga, ela me regrediu 2 vezes para descobrir o que aconteceu comigo durante uma experiência no Nordeste do Brasil, no final dos anos 80, em que eu fui abduzido. Sim, eu fui abduzido. E ela conseguiu, eu tinha apenas fragmentos de memória, e ela conseguiu reconstruir com hipnose regressiva essas informações. Amanhã você pode tratar isso com ela. E, por favor, deixa o meu abraço para ela também. Tá? Então, passei por regressões hipnóticas. Eu tenho uma outra experiência muito profunda, que aconteceu em 2019, no dia 21 de julho, em que eu fui teletransportado com meu carro, com meus 2 filhos e um amigo dentro de uma rodovia para outra, por 2 vezes. Eu chegando em Curitiba, descendo a rodovia BR Regis Bittencourt, a 101, vindo de Peruíbe, um dia depois da data limite, segundo Chico Xavier, já entrando em Curitiba, meu carro, com nós todos dentro, foi transportado para 30 quilômetros depois de Curitiba, numa outra estrada, na estrada que vai para Paranaguá. Sem saber como, a gente voltou para Curitiba, eu me questionando, mas que loucura, o que aconteceu? Eu errei o caminho? Não pode, eu estava dentro de Curitiba, estava praticamente no Jardim Botânico, quem conhece sabe, que é uma região praticamente central de Curitiba. E a gente foi jogado 30 quilômetros para trás. Voltamos para Curitiba, entramos no mesmo lugar, na região do Jardim Botânico, e fomos mandados de volta para a mesma rodovia, 30 quilômetros para diante, só que no sentido das praias agora, indo para Paranaguá.
E o Rudá, que estava ao meu lado, falou: Jevaé, agora nós estamos nos afastando de Curitiba. E todos nós com GPS na mão, e eu com o meu carro com GPS também. Meus filhos fazendo, meu filho Pedro, meu filho Daniel, fazendo prints do GPS, tá? E o carro foi jogado 30 quilômetros para frente, perto já do pedágio, para as praias do Paraná. É outra experiência que eu ainda não decifrei. Eu tenho absoluta convicção de que tem a participação dessas inteligências. Isso não acontece, isso não é uma coisa normal, não é uma coisa rotineira, isso é uma coisa absolutamente anormal, e eu tenho certeza que isso tem a ação desses outros seres. Maravilha. Mirante Mate comenta aqui, ó, gosto muito da doutora Gilda e da sua equipe do Instituto Gilda Moura. E a Egila fala assim, ó, parabéns pelo livro, eu adorei, está incrível o livro que ela fala. A Esse aqui. Gila também, a Gila e a Carmen, hein? Livros. Muito obrigado, vocês duas e todos os que já adquiriram o meu livro e leram o meu livro. Muito obrigado, fico muito feliz. Histórias fantásticas, são mesmo. Muitas pessoas aqui elogiando aqui os relatos. Maravilha. É isso aí, meu amigo. Vamos chegar então ao fim dessa nossa edição do programa Consciência Próxima. Hoje foi um pouquinho mais curtinho, mas fique tranquilo que a gente vai chamar aqui o Geva para estar de volta com a gente. A gente dedica um tempo a mais para responder também as suas dúvidas, suas perguntas, tá bom? Renato, Tá bom. gratidão também pelos elogios. Mais uma vez, gratidão a vocês todos que estão aqui acompanhando o programa. Aquele curtir, compartilhar, se inscrever no canal também é legal. Vou ficando por aqui, agradecendo o Geva e pedir para ele deixar a sua mensagem de encerramento do programa de hoje, assim que a gente termina com a fala, a voz do nosso convidado. Então vamos lá. Olha, eu digo a todos que estão nos ouvindo que pesquisar ufologia é uma coisa fascinante. É emoção todo dia. E a cada novo caso pesquisado, descoberto, investigado, é mais emoção que a gente tem e é mais certeza de que nós não estamos mesmo sozinhos no universo. Mas muito pelo contrário. O universo está totalmente povoado de vida. E boa parte, eu diria 95%, 99% dessas formas de vida que visitam a Terra, desde tempos imemoriais, desde pelo menos 70 anos que a ufologia foi estabelecida, essas formas de vida, esses seres têm um formato humano, o que significa que a humanidade não está confinada ao planeta Terra, mas está espalhado por uma boa parte do universo. Isso é fascinante, porque um dia nós vamos ser parte desse clube cósmico. Deixa a gente evoluir, deixa a gente parar com essas insanidades de guerras, como nós estamos tendo hoje, uma guerra horrorosa na Ucrânia. Deixa as coisas melhorarem entre nós e nós evoluirmos um pouco mais e nós vamos ser parte disso. Então faça ufologia, pesquise ufologia, leia sobre ufologia. Conte com a revista UFO, conte com o site da UFO, ufo.com.br, que é o maior conteúdo de ufologia do planeta Terra na internet. Tá? Tem ali alguns gigabytes de informação, tudo gratuito para vocês. Tá bom? Um grande abraço. Samuel, um abraço especial para você. Muito obrigado por ter me convidado para o seu canal e eu fico à disposição para outras ocasiões.